Bom dia, amada igreja. Mais uma vez, agradecer a Deus por estarmos reunidos e que Ele possa, cada um de nós, sairmos cada vez mais encorajados por causa da palavra do Senhor. Você já deve ter ouvido essa frase, ou melhor, essa sentença várias vezes. Você tem o direito de permanecer calado, tudo o que disser poderá e será usado contra você no tribunal. Esta frase ela é bastante conhecida pelo uso, ela é muito rotineira em filmes e seriados americanos. Quando nós assistimos algum filme, geralmente tem essa frase, quando os policiais vão dar voz de prisão a alguém, fala que eles têm o direito de permanecer calado, tudo que disser vai ser usado contra estas pessoas. No Brasil, esse mesmo preceito, ele também é usado, não no dia a dia, mas ele é usado e ele é um princípio, inclusive um princípio constitucional, inserido no artigo 5º da Constituição Federal, que fala que todo o acusado, ele tem o direito de permanecer em silêncio. Mas nós precisamos tomar cuidado também com a questão de permanecer ou não em silêncio. Nós ultimamente, nos grupos casas, nós tivemos uma série de estudos falando inclusive sobre o uso da língua, as nossas palavras. E aí? Direito de ficar calado. E aí, falar ou calar? Fica aí uma questão, Vai depender do contexto. Provérbios 17, 28, diz assim, que até o tolo passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem entendimento ou discernimento. Mas eu quero... Você já entrou... Quem aqui já entrou num tribunal de júri? Eu acho que não é muito comum as pessoas adentrar tribunal de júri para assistir julgamento, a não ser aquelas pessoas que estão fazendo direito, É muito comum ter eles lá, mas o público, de uma maneira geral, não é muito, não vai em tribunal de júri. Garanto que se fosse para pedir para levantar a mão aqui quem já entrou no tribunal de júri, eu tenho certeza que nem todos entrou num tribunal de júri. Bom, o tribunal de júri, aí eu não sei se dá para ver como é que funciona, Ele... que vai a júri popular é somente os crimes contra a vida. E isso aí está no artigo, artigo 121 a 126 do Código Penal, Código de Processo Penal. Então, e aqueles que chegam no tribunal do júri, eles, o réu, aqui à direita está os jurados, São formados por 7 jurados. Ali é a plateia. É formado, cada sessão do júri, ela é formada por... Tem que ter 25 jurados convocados. E o promotor chama... E cada um tem direito a recusar 3, fazer 3 recusas, até formar
os sete jurados. Lá da esquerda fica o réu. E como vocês veem, tem 3 cadeiras. O réu fica no meio, com 2 policiais militares. Geralmente aqui no Brasil, a gente fala policiais militares, que senta ao lado dele e ele fica ali no meio desses 2 policiais. E aqui é a plateia. Lá é formado, primeiro lá o promotor, o juiz fica ao centro. Aqui tem o escrivão e o advogado de defesa. Essa é o esquema, como é que funciona um tribunal de júri. Tive a oportunidade, porque eu trabalhei muitos anos no tribunal de júri, então assisti muitos julgamentos. E faz algum tempo que eu gostaria, eu pensei, poxa, algum dia eu quero compartilhar essa minha experiência de tribunal, de júri, e fazer uma analogia com o tribunal de Deus. Aqui nós todos, mais para frente, a gente vai dar uma olhada, nós vamos enfrentar o tribunal de Deus. Mas como eu falei antes, com referência às palavras, se quiser abrir lá, Mateus capítulo 12, versículo de 36 e 37, Mateus 12, 36 e 37, que eu falei com a questão de ficar calado, falar ou ficar calado. Diz assim: mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Aí fica, e agora? Falo ou calo? Depende do momento. Depende do momento. Nós não podemos calar. Jesus, lá na leitura que nós fizemos, no versículo 9, diz que Jesus foi interrogado, Herodes fez perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus ficou calado. Jesus achou que não precisava de responder e Jesus ficou calado. Eu acho que nós não devemos nos calar quando falarmos da palavra de Deus. E Jesus, na hora que foi necessário, ele respondeu, Quando perguntar, não é nessa passagem, mas perguntou se és o Cristo. Eu falei, é você que disse. Jesus apenas confirmou que ele era o Cristo. Jesus, eu acredito que é o único que de vítima, Jesus de vítima, que seria no caso que deveriam ter enfrentado o tribunal, aquelas pessoas que estavam acusando Jesus. Jesus, ao contrário, é que foi a vítima, e Jesus é que foi condenado. Jesus é que morreu por causa dos nossos pecados. E a gente vê nessa passagem interessante que fala que Herodes queria muito ver Jesus. Então é sinal que ele nunca tinha visto Jesus, porque diz que aqui diz assim: quando Herodes viu Jesus, no versículo 8, ficou muito alegre,
porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperavam vê-lo realizar milagres. Já tinha fama, né? Herodes tinha ouvido falar de Jesus e disse que ele fica alegre. Mas olha que contraditório, que ele fica alegre, mas depois a gente vê no final que ele diz que ele faz a vontade do povo. Não sei aqui se alguém aqui já ouviu uma frase que o mundo usa muito: a voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que muita gente aqui já ouviu falar essa, porque eu já ouvi muito. Nossa, o povo está certo, porque todo o povo falou que é assim. E nós vemos que a voz do povo, na verdade, não é a voz de Deus. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, como diz no versículo 21, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então não pode ser a voz de Deus. Esse povo não era a voz de Deus. E muito tempo eu tinha ouvido falar que a voz do povo era a voz de Deus. E quando eu fui ver na palavra de Deus, quando eu aprendi, eu estudei, e eu me deparei com esta passagem, tem outras também, falando que o povo gritava insistentemente para Jesus ser crucificado. Jesus, ele enfrenta, na verdade, aquele tribunal, um tribunal montado provisoriamente para condenar Jesus à morte. Eu não sei se você alguma vez já parou para pensar o quanto Deus já fez por você. Já fez por você, já fez por mim, continua fazendo. Quantas vezes Deus, com certeza, já nos tirou e nos livrou, e nos livra a cada momento de perigos, de emboscadas, que nós mesmos, nem nós, às vezes, deparamos com isso. Nós nem percebemos. Mas tenho certeza que a cada momento Deus está nos tirando de algum perigo. E às vezes passa despercebido. Chega no final do dia, às vezes nós não pensamos nisso. Nós não damos conta disso. E Ele já me tirou de muitos perigos. E já tirou você também. Deus já resgatou nós que somos irmãos em Cristo, nós fomos resgatados, nós fomos salvos. Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, versículo 13 e 14. Diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Mas eu quero compartilhar, alguns talvez já tenha conhecimento, eu quero compartilhar com os irmãos
com essa assembleia uma história. Conta-se a seguinte história. Um homem estava morrendo afogado em um rio, e um desconhecido, passando próximo, vendo o que estava acontecendo, correu apressadamente e salvou aquele homem, e logo sumiu. Fez o salvamento e foi embora. E este homem, por sorte foi salvo por esse desconhecido, ele continuou a vida dele normalmente. Talvez tenha até esquecido, do que tinha acontecido com ele, que aquele homem que tinha salvado a vida dele. Mas na nossa vida nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. E um dia esse homem cometeu um crime. Quando ele chegou no tribunal, percebeu que aquele homem que estava sentado na cadeira de juiz era o mesmo cidadão que havia livrado ele da morte. Ele estava sentado lá, logo na cadeira de juiz. E quando ele viu esse homem que era o juiz, ele ficou feliz. Ele ficou muito feliz. Falou: já conheço, esse homem. Com certeza, esse juiz vai me livrar dessa enrascada. Ele já me livrou uma vez quando eu estava quase morrendo afogado. Agora é muito mais fácil ele me livrar da prisão, caso eu seja condenado. Mas eu vou ser absolvido. E ele estava naquele local, por isso que eu falei antes, no tribunal, enfrentando um conselho de sentença, que aqueles jurados que ficam ali do lado direito é o conselho de sentença. E o julgamento começou. O julgamento começa e no final esse homem é considerado culpado e condenado. E ele ficou surpreso com aquela condenação. Surpreso com a condenação, ele levantou, olhou pelo juiz e grita: Senhor juiz, mais um dia desses, o Senhor me livrou de um afogamento. O senhor não lembra? Foi o Senhor mesmo quem me livrou da morte. Eu estava lá, ia morrer afogado. Agora o Senhor me condena? O que está acontecendo? Cadê a nossa amizade? Olha só. O juiz olhou para esse homem e disse: aquele dia você me conheceu como Salvador. Hoje eu estou aqui na condição de juiz. A verdade nessa história é que, na verdade, aquele homem, ele não conhecia o juiz, ele não tinha amizade com o juiz, e muito menos intimidade com o juiz. Ele apenas reconheceu o juiz naquele dia. Araújo, por que você está falando isso? Porque nós, um dia, também, nós vamos enfrentar o tribunal de Cristo. Essa história, ela aparece muito quando Jesus aparecer de novo. Jesus vai voltar. Ele vai aparecer a segunda vinda dele. Na primeira vez, Jesus veio, como que é mesmo? Jesus veio ao mundo, pela primeira vez, como Salvador. Jesus veio, andou no meio de nós, viveu como nós, mas não pecou como nós. Jesus, naquele momento
que Ele veio a primeira vez, Ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos salvar. Que nós estávamos morrendo afogados. E ainda tem muita gente morrendo afogado. Jesus, da primeira vez, Ele apresentou como Salvador disposto a salvar apressadamente aqueles que estavam se afogando, não na água, mas no pecado. E Ele empenhou tanto, mas tanto, que Ele deu a vida por nós. Jesus foi pregado na cruz para que nós tivéssemos a salvação. Ele vai voltar. Jesus vai voltar não para perdoar nossos pecados, porque isso Ele já fez antes. E aqueles que reconheceram que precisava de Jesus, que estavam se afogando, Jesus vai lá e salva. Mas na segunda volta de Jesus, Ele não vai vir como cordeiro substituto àquele que morreu na cruz. Jesus morreu uma única vez e Ele vai voltar. Hebreus, capítulo 9, versículo de 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Então agora nós estamos aguardando a volta de Jesus. Estamos aguardando a volta de Jesus porque nós sabemos que nós um dia vamos enfrentar não este tribunal, mas o tribunal de Cristo, o tribunal de Deus. Que às vezes, quantas vezes, e aí eu encorajo aqueles que ainda não pensaram nessa possibilidade, de chegar lá no tribunal e Jesus, como juiz, fala: não, eu estive lá para te resgatar. Agora é enfrentar o tribunal. Talvez aqueles que ainda não pensaram nisso, pode ser que não dá tempo. Se você rejeitar agora Jesus como Senhor e Salvador, pode não dar tempo. E aí é onde você vai encontrar com Jesus? No tribunal de Cristo. Não como Salvador, como a história essa que aconteceu aqui, mas como juiz.
nunca se esqueça que Deus sempre cumpre as suas promessas. 2 Coríntios, capítulo 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E quando falamos em tribunal, com certeza, quando falamos em justiça, em quem nós pensamos? Sempre pensamos em um advogado, né? Nós precisamos de um advogado. Qualquer causa que você tenha, dependendo, mudou algumas coisas, mas nem tanto, precisa de um advogado. E você já pensou em ter um advogado no tribunal de Cristo? Se não pensou, é bom pensar. 1 João capítulo 2, versículo 1, passagem bem conhecida também, e ela encaixa muito bem no contexto que nós estamos falando. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo juiz. Esse é Jesus. E você que está aqui e ainda não pensou nisso, está nos visitando, e ainda não pensou nessa possibilidade de ter um advogado, te encorajo, procure estudar mais. Eu estou à disposição. Vários irmãos aqui nesta congregação, e irmãos e irmãs, estão à disposição para ajudar você, que ainda não faz parte dessa família de Cristo que reúne aqui. E o amor de Deus é fantástico. Eu gostaria de encerrar essa pequena mensagem com um texto que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Romanos 8, 35 a 39. Fala do amor de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude a permanecer nesse amor. Esse amor de Cristo por nós. Esse amor de Deus, que deu Jesus para morrer na cruz. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sair daqui sabendo que nós temos
um advogado, Jesus Cristo, para enfrentar o tribunal de Deus. Amém?